Para quem ainda não tive oportunidade de conhecer diretamente, sou o Marinho Neto, há 3 décadas professor titular de cardiologia por concurso da Universidade de São Paulo, atualmente vinculado ao Departamento de Clínica Médica da Medicina da USP em Ribeirão Preto. Nesta ocasião, eu atendo a um convite gentil que me foi formulado pelo professor Carlos Alberto Carlotti para falar sobre o sistema de pós-graduação em senso estrito da Universidade de São Paulo. Ele, professor Carlotti, que já em sua segunda gestão como pró-reitor, também conduz o sistema com aquele seu dinamismo que lhe é peculiar e com a sua excepcional visão holística da academia e, por extensão, da universidade como um todo. Eu entendi que celebramos agora a efeméride de 50 anos desse sistema, e por iniciativa do professor Carlotti, que é um lídimo sucessor da nobre estirpe de notáveis curadores na pós-graduação senso estrito da Universidade de São Paulo. E eu quero aproveitar para depor justamente sobre aquele momento crucial de minha existência que vivi com diversos outros colegas da 14ª turma de recém-formados em medicina, no distante e iluminado ano de 1970, o ano em que comemorávamos a conquista do tricampeonato mundial de futebol no México e em que celebrávamos o bicentenário do nascimento de Beethoven, e também na ocasião em que eu me tornava beneficiário direto e imediato do sistema que então estava se implantando na Universidade de São Paulo, a pós-graduação em senso estrito. E tudo isso começou em alto nível, no âmbito da nossa Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A primeira comissão de pós-graduação, precursora do que hoje se enquadra como uma verdadeira pró-reitoria, ela começou na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e era composta de 3 professores da área básica. O ilustre professor de morfologia, André Ricciardi Cruz, o hoje emérito professor da Universidade de São Paulo, Eduardo Macir Krieger, e Maurício Rocha Silva, que dispensaria qualquer outra menção, não fora ele o descobridor da bradicinina. A eles, aos 3, se juntavam 2 um pouco mais jovens, mas não menos entusiastas. O professor Salles Meirelles, Roberto Salles Meirelles, futuro orientador de Marcos Felipe Sá, meu colega de turma, e futuro diretor da nossa Faculdade de Medicina. E Dalmo de Souza Morim, que tinha sido meu orientador em iniciação científica em 1969 e que me levaria ao doutoramento completado em 1975. Foi essa pleiade invulgar, essa pleiade que coube o delineamento e a implementação do sistema que hoje conhecemos como pós-graduação senso estrito em Ribeirão Preto, na USP. Vale registrar que essa não era a primeira, era a segunda incursão institucional da Faculdade de Medicina em cerca de 5 anos, extrapolando da que era mais elementar e direta missão de diplomar bons médicos e investindo pesado na ênfase em formação de recursos humanos que se inserissem na academia e a fortalecessem por meio de docência e de pesquisa em alto nível. De fato, em 1965, junto com a minha 14ª turma da medicina, também se iniciava a primeira turma do curso de Ciências Biológicas na Medicina de Ribeirão Preto, sendo possível bastante superposição curricular entre os 2 cursos, o de Medicina e o de Ciências Biológicas, muita interação humana entre os graduandos dos 2 sistemas e mesmo certo grau de migração bidirecional para a formação como médicos ou como diplomados em ciências biológicas. Por essas circunstâncias, eu lembro que se tornariam esses decisivos estímulos à pesquisa, quão profícuos eles se tornariam. Eu quero destacar que meu amigo corintiano, o professor titular de Fisiologia, Hélio Salgado,
já em 1971, era um destacado coautor daquela publicação seminal, junto com ninguém menos que Sérgio Ferreira, Eduardo Moacir Krieger e Louis Joe Green, naquela publicação seminal no Lancet, com a divulgação, agora em aproveitamento fisiopatológico, daquela descoberta serendípica de Sérgio Ferreira, que visava potenciar a bradicinina, mas acabou por descortinar um muito mais amplo caminho da inibição da conversão da angiotensina. E assim desvendou, pela iluminada visão de Moacir Krieger, o caminho para se realçar o papel desse agente farmacológico, a angiotensina, na hipertensão arterial, com todos os desdobramentos e implicações que conhecemos até hoje, pela inibição desses sistemas com aquele que viria a ser o protótipo do captopril. Outro exemplo muito edificante dessa fase que vivemos, com a 14ª turma e os primeiros egressos das ciências biológicas em Ribeirão Preto, dessa fase, por assim dizer, heróica da nossa instituição, foi a carreira de Antônio Waldo Zuardi, graduado em 1968 pelas ciências biológicas na modalidade médica e em medicina, logo após, 1972, meu amigo também corintiano, Antônio Zuardi, que posteriormente desempenhou inúmeras funções, ocupou diversos cargos na Unicamp, na Unifesp e na própria Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Pois bem, na década de 1960, a minha geração de estudantes de medicina da USP, que nos graduaríamos em 1970, vivia uma era que seria, ou que era, com certeza, tão ou mais pródiga em contrastes, conflitos e problemas do que aquela que é atualmente analisada odiernamente por Eric Hobsbawm. Após aquelas conflagrações traumáticas de 2 guerras mundiais, da tensão permanente e constante da Guerra Fria, ameaça de cataclismo nuclear palpável, naquela momentosa década de 1960, assistimos, os estudantes, maravilhados, ao ser supremo do cosmos, da natureza, da própria vida, a mulher, esse ser, a mulher, conquistar plenamente sua emancipação física, intelectual e espiritual, acrescida de algumas características que, à primeira vista, poderiam parecer prosaicas, mas não, foram muito significativas, porque relevantes, estéticas, verdadeiramente quintessenciais. Citaria apenas para ilustração o voto feminino, a minissaia, o biquíni, entre tantas outras conquistas e desdobramentos libertários. E, afinal, ao lado de Jean-Paul Sartre, tínhamos Simone de Beauvoir. Nos últimos e mais edificantes momentos da carreira incrível de Bertrand Russell, nós vimos Hannah Arendt. Esses muitos movimentos libertários ensejaram inúmeras conquistas sociais, aí incluídas várias outras que coincidiram também com uma excepcional eclosão no mundo todo, mas particularmente no Brasil, de músicos sublimes, exemplificando, além dos já clássicos, como Tom Jobim, Vinícius e outros mais antigos, apareciam agora no cenário, de forma estelar, Geraldo Vandré, Edu Lobo, Chico, Caetano, Gil, Milton Nascimento, para citar apenas alguns dos mais icônicos. Entretanto, todos esses eventos altamente auspiciosos foram, de certa forma, eclipsados, anulados por uma das faces mais deletérias do então regime militar e a repressão que atingiu a universidade, cerceando liberdades inalienáveis e afastando professores compulsoriamente, quando ainda estavam na plenitude de suas potencialidades acadêmicas, golpeou duramente a Universidade de São Paulo. Entretanto, como nesse ponto a roda da história não para, não digo que o estrago pudesse ser revertido. Afinal, não seria simplesmente possível repor a perda de professores como Hélio Lourenço de Oliveira, Luiz Hildebrando Pereira da Silva, para citar apenas alguns dos mais icônicos de nossa instituição.
Entretanto, de alguma forma, ocorreu certa compensação, e sendo a pós-graduação sensu estricto a grande geratriz da renovação que ensejou a nucleação de aproximadamente 2 dezenas de professores aos vários departamentos de nossa instituição, contando apenas aqueles que eram oriundos da minha própria 14ª turma, já na década seguinte. Entre vários outros, eu quero aproveitar para reverenciar a memória de Cláudio Roberto Carvalho da Silva e de Nelson Cano, ínclitos egressos da pós-graduação e que deixaram sua marca indelével por suas atividades imemoriais de ensino nos departamentos de Neurologia e Psiquiatria e de Cirurgia da Medicina da USP em Ribeirão Preto. Dessa mesma 14ª turma a qual pertenço e que se valeu do estímulo criativo da pós-graduação sensu lato, lembro de passagem, sem detrimento de tantos outros, Carlos Piscinato, Roberto Martinez, Ricardo Brantes de Oliveira, Ayrton Custódio Moreira, Marcos Felipe Silva de Sá, todos próceres maiores de nossa medicina, e a figura estelar, talvez mais rutilante de todos, a de meu amigo de infância, companheiro de quarto de pensão e de República Estudantil, Marco Antônio Zago, ex-reitor da Universidade de São Paulo e atualmente exercendo com o brilhantismo de sempre a presidência da nossa FAPESP. A nossa geração, dessa 14ª turma e dos iniciantes do então curso de Ciências Biológicas, logo se seguiria a geração de meu saudoso amigo Júlio Voltarelli, de quem eu também reverencio a memória, companheiro de tantas lides universitárias e, acima de todos, do meu mais dileto amigo, entre tantos da minha equipe de cardiologia acadêmica, o professor Benedito Maciel. Este, um didata excepcional, pesquisador excelente, administrador incomparável, marcante trajetória como diretor de nossa faculdade e agora já em seu 2º período como superintendente, autoridade máxima do nosso Hospital das Clínicas, nosso hospital universitário. Mais recentemente, vale destacar a extraordinária atuação de outro egresso de nosso sistema de pós-graduação estricto sensu, Dimas Covas, doutorado já na década de 1990 e que hoje, à frente do Instituto Butantan, é capaz de compensar com a sua clarividência e serenidade em nível estadual a incrível barbárie e incúria administrativa que, infelizmente, se registra em nível federal no combate à pandemia de Covid-19. Eu vou finalizar assinalando que minha carreira na USP muito deve ao alicerce da pós-graduação em estrito sensu, bem como a de inúmeros pós-graduandos que, por meu turno, eu acabei orientando. Alguns aqui são nucleados, outros, como Antônio Carlos Sobral Souza, eu gostaria de lembrar agora por sua constante e edificante instrução da sociedade quanto às normas diretivas do combate à pandemia na Universidade Federal de Sergipe. Como pesquisador clínico, continuo sendo médico intervencionista e o ensino de graduação e de pós-graduação permanece sempre me motivando e gratificando pela resposta exuberante dos mais jovens a estímulos parecidos. Ensinar e aprender continuamente, um binômio que permeia toda a atividade acadêmica e da qual emerge a sabedoria. Minha trajetória, muito possivelmente, será superponível de muitos outros que foram igualmente privilegiados com um sistema de pós-graduação como o da Universidade de São Paulo. Portanto, professor Carlotti, longa vida à pós-graduação, estrito sensu, em uma universidade que não desdenha da pós-graduação sensu lato, mas sim atua sinergicamente para beneficiar a sociedade dos melhores frutos e dividendos de ambos os sistemas. Obrigado.